pessoal, tudo bem? Vou colocar para vocês lá no Google Class o conteúdo que aconteceu no aplicativo do Centro de Mídias e TV Cultura no dia 31/8/2020, que é a terceira aula do terceiro bimestre. E o tema dessa aula era Estudo dos hidrocarbonetos, parte 1, tá? Então, a professora deu introdução aí à química orgânica, que é o que nós, a parte mais importante aí do terceiro ano do ensino médio, tá? Hidrocarbonetos, eles são compostos orgânicos formados apenas por átomo de carbono e hidrogênio. Por isso o nome aí, hidrocarbonetos, tá? Que são compostos orgânicos formados por átomos de carbono e hidrogênio e apresenta uma fórmula geral assim, né? Eu tenho então nas suas cadeias carbônicas, né, uma quantidade de carbono e também vou ter uma quantidade de hidrogênio, mas todas as cadeias carbônicas de hidrocarboneto é formado somente por carbono e hidrogênio, tá? A gente tem, dentro do estudo de hidrocarboneto, as suas classificações, né? Então, a primeira classificação que a professora comentou com vocês nessa aula, ela falou sobre hidrocarbonetos alifáticos. O que significa isso, professora? Ela trabalhou somente com cadeias carbônicas abertas. Então, alifático significa aberta ou também pode ser chamado de acíclica. São cadeias carbônicas abertas, nos quais a gente pode ter os alcanos, os alcenos, os alcinos e os alcadienos. O que significa isso, professora? Cadeias carbônicas de alcanos são compostos orgânicos de hidrocarboneto formado aí por carbono e hidrogênio. Lembrando que um carbono faz 4 ligações, ele é tetravalente, tá? Então, esse carbono vai estar ligado, ó, aqui, ó. Eu tenho esse carbono, já tá fazendo uma ligação aqui, 2, 3, 4, tá? Esse daqui tá fazendo uma ligação aqui, 2, 3, 4. Alcanos são compostos orgânicos formados aí somente por ligação simples. Entre átomos de carbono, eu só tenho ligação simples. E os alcenos, professora? Os alcenos vai ser cadeias carbônicas formada por dupla ligação entre átomos de carbono. Lembrando que o carbono faz quantas ligações? 4. Então, esse daqui já tem 2. Para chegar a 4, vai precisar de mais 2. Então, eu posso representar assim ou assim, tá? Aqui também tenho 2. Para chegar a 4, vou precisar de 2. Se eu fosse representar dessa forma, como é que ficaria? Ó, carbono ligado ao hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, uma dupla aqui e esse daqui também do mesmo jeito, tá? Então, os alcanos, ligações simples, os alcenos, ligações duplas e os alcino, como é que ficaria? Entre átomos de carbono, eu teria uma tripla ligação, né? E aqui um Hzinho, porque ó, esse carbono tá fazendo 3, com mais um 4. 3 com mais um 4. E os alcadienos, professora? Entre átomos de carbono, eu vou ter, ó, dien, que é de se en é uma dupla, dien vai ser o quê? 2 ligações duplas entre carbonos, tá? Então, aqui ficaria um H2, ó. 1, 2, 3, 4. E esse, quantos que falta? 1, 2, 3, 4 tá completo. Esse, 1, 2, 3, 4 ficaria assim, tá? Então, ó, só lembrar aqui, ó, ligação simples, em, ligação dupla, in, ligação tripla e dien, 2 ligações dupla. Todos eles têm que estar entre carbonos, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês os exemplos de alcanos, né, que são hidrocarbonetos de cadeia aberta, né, que tem somente simples ligações entre átomos de carbono, tá? A fórmula geral dos alcanos é CnH2
2N mais 2. Daqui a pouco eu falo para vocês sobre essa fórmula. Quais são as principais características deles? Eles são chamados de parafina ou parafínicos, né? São encontrados na natureza, principalmente no gás natural e no petróleo, tá? São utilizados como combustíveis, por exemplo, o gás de cozinha, a gasolina, o óleo diesel e etc. Então, aqui eu tenho, ó, o metano, né? Um carbono só ligado aos seus 4 hidrogênio, porque um carbono faz 4 ligações, né? É o mais simples dos alcanos, dos hidrocarbonetos, e é encontrado aí no gás natural e nas minas de carvão, tá? A gente tem o etano, que é uma cadeia formada por 2 átomos de carbono ligado aos seus respectivos hidrogênio. Ele é incolor, sem cheiro e é utilizado aí na indústria na produção do etileno, tá? A gente também tem o propano, ligado com 3 carbonos, temos o butano ligado com 4 carbonos, o hexano ligado com 6 carbonos. Todos eles aí são alcanos porque são cadeias abertas formadas por simples ligação entre átomos de carbono, tá? O que significa essa fórmula aqui? Então, vamos supor que tem um exercício lá que ele fala o seguinte: existe um determinado tipo de cadeia carbônica alcano, né? Tem, vamos supor, 6 átomos aí de carbono. Qual é a quantidade dos seus átomos de hidrogênio? Você joga na fórmula, né? Então, se eu tenho um carbono aqui, ó, com 6 átomos de carbono, ó, CN aqui é a quantidade de carbonos. Para mim descobrir a quantidade de hidrogênio, eu vou ter que jogar na fórmula. Então, vai ser 2 vezes o N. Se o N é 6, então vai ser 2 vezes 6, o resultado você soma com 2, né? Então, aqui daria para vocês já descobrir aí que cadeia que é essa. 2 vezes 6... 12 com mais 2, pronto. Então, seria uma cadeia carbônica com 6 carbonos e 14 hidrogênios, tá bom? É assim que servem as fórmulas, tá? Aqui, eu tenho exemplo de alcenos, né? Que são cadeias carbônicas também aberta, só que ela formada, eu tenho aí uma dupla ligação entre átomos de carbono. Então, eu vou apresentar uma dupla entre os carbonos, tá vendo? Ó, eu tenho o eteno, que é uma cadeia formada por 2 carbonos. Entre esses carbonos, eu tenho uma dupla, né? Ele também é conhecido como etileno e ele é produzido por frutos verdes, tá? A gente tem o propileno, que ocorre na natureza no processo de fermentação, que é formada por 3 átomos de carbono, e aqui, ó, eu tenho uma dupla entre esses átomos, esses primeiros átomos de carbono. A gente tem o buteno, que é formado por 4 átomos de carbono, utilizado como solvente combustível, e eu tenho uma dupla entre carbonos. Eu tenho o buteno, né, formado também por 4 átomos de carbono, só que aqui, ó, a dupla tá no primeiro carbono e aqui a dupla tá no segundo carbono, utilizado na fabricação de plástico, de polímero, tá? E tem aqui o penteno, que é formado por 5 átomos de carbono, utilizado aí na síntese orgânica de solventes, tá? E eu tenho uma dupla entre carbono. Então, a principal característica é que entre átomos de carbono eu vou ter uma dupla ligação, tá? Eles são aí chamados de olefinas, alquenos ou hidrocarbonetos etilênicos, tá? São também obtidos industrialmente a partir do craqueamento, né, dos alcanos presentes no petróleo, né? São utilizados como matéria-prima na indústria para plástico, corante e explosivos, tá? E os alcinos? Se os alcanos têm simples ligação, os alcenos dupla ligação, os alcinos vai apresentar entre átomos de carbono uma tripla ligação, né? Aqui nos alcenos, eles também apresentam aqui, ó, a fórmula, né? Então, é a mesma perguntinha, a fórmula deles é CnH2n. Então, se eu tenho uma cadeia carbônica lá com 6, né, carbonos, quantos hidrogênios eu vou ter? Vou ter que fazer 2 vezes 6.
C6H12. Então, é mais simples que a anterior, né? Aqui nos alcinos também tem a fórmula CnH2n menos 2, tá? Então, antes da gente jogar aqui, ó, deixa eu apresentar. Então, são cadeias carbônicas abertas, formada aí por uma tripla ligação, né? Alcinos. Então, aqui eu tenho o etino, formado por 2 átomos de carbono, onde eu tenho uma tripla, né? Ele também é chamado de acetileno e é utilizado na fabricação do nosso vinagre, que é um ácido acético. A gente tem o propino, que é formado aí, ó, por 3 átomos de carbono, e eu tenho uma tripla entre carbonos, e é utilizada aí para soldadura, né? Eu tenho o butino, formado por 4 átomos de carbono, e aqui tá um butino, significa que a tripla ligação tá na frente do primeiro carbono, é utilizado na fabricação de borracha, e o 2-butino, significa que a tripla está na frente do segundo carbono, é utilizado na síntese de hidroquinonas, tá? 3-metilbutino. Então, eu tenho butino, que é a cadeia principal, formada por 4 átomos de carbono. Depois, vocês vão estudar mais pra frente esses radicais. No terceiro carbono, eu vou ter esse metil. E eu tenho aqui, ó, no primeiro carbono, uma tripla ligação, fabricado aí como metabólico, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma cadeia carbônica com 2 átomos aí de carbono, né? Qual é a quantidade de hidrogênio que eles vão ter? Então, se eu tenho 2 carbonos, o que eu vou fazer? 2 vezes 2 menos 2, né? Então, C2 seria igual 2 vezes 2, 4 menos 2 vai dar quanto? Então, C2H2. Se eu olhar aqui, ó, cadeias formadas por 2 carbonos, eu também tenho 2 hidrogênios. Então, 2 carbonos, 2 hidrogênios, tá bom? Aqui, eu tenho os alcadienos. Lembra que o "en" significa que eu teria uma dupla ligação entre o carbono? E o "di-en" significa que eu vou ter, ó, di-en. Eu vou ter entre carbonos 2 ligações duplas, né? São chamados de dienos ou diolefinas. Na natureza, eles são encontrados nos tempernos extraídos de óleos essenciais de frutas e é conhecido como isopreno, encontrado na borracha natural e nos óleos essenciais. Então, a gente tem o isopreno, né, um dos principais componentes da borracha natural, é formado aí, ó, por 2 duplas ligações entre seus carbonos. Tem o propadieno também por 2 duplas ligações entre seus carbonos, próprio porque são formados por 3 carbonos. Buti são formados por 4 carbonos e eu tenho 2 duplas, um na frente do primeiro e a outra na frente do terceiro. Pentadieno, formado por 5 carbonos, e eu tenho uma dupla na frente do primeiro e a segunda dupla na frente do quarto, tá? Utilizado aí para síntese orgânicas. Também apresenta sua fórmula, que é CnH2n menos 2, é igual ao anterior, né? Então, se eu tenho aí um carbono formado, vamos supor aí, por 4 carbonos, uma cadeia carbônica formada por 4. Então, eu vou ter 2 vezes 4 menos 2, tá? Então, C4, 2 vezes 4, 8, menos 2, que vai ser H6. Se a gente olhar aqui, vamos pegar uma com 4, ó, 1, 2, 3, 4. Quantos hidrogênios tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 carbonos e 6 hidrogênios, tá bom? Aqui, o que eu venho falar para vocês também, a questão das ligações que estão presentes nas cadeias carbônicas. Então, toda vez que falar ligação simples, entre átomo de carbono, eu vou ter só ligação simples. Se falar ligação dupla, entre átomo de carbono, eu vou ter dupla ligação. E se falar ligação tripla, entre átomo de carbono, eu vou ter uma tripla ligação, tá?
hidrocarbonetos saturados está ligado diretamente a esses tipos de ligação. Então, todas as vezes que eu falar cadeias carbônicas de hidrocarboneto saturado, é porque o saturado só vai ter ligação simples entre átomos de carbono. Então, eu não vou ter nem dupla, nem tripla e nem duas duplas. Então, cadeias carbônicas saturadas, somente ligação simples. E as insaturadas? Aí sim, eu posso ter ligação dupla, posso ter ligação tripla, né, entre esses átomos de carbono, ou até posso apresentar duas ligação dupla, tá? Então, aqui eu vou ter ligação dupla, sendo uma ou sendo duas, e também posso apresentar aí ligação tripla. E aqui, somente ligação simples. Saturado, ligação simples entre carbono, insaturado, ligações duplas e ligação tripla, tá? Então, aqui eu tenho, ó, é que vocês não aprenderam ainda, que eu acredito que ela vai falar no próximo conteúdo, é uma cadeia fechada, tá? Por enquanto, ela só apresentou a cadeia aberta, mas nessa cadeia fechada, eu tenho só ligação simples, enquanto que nessa daqui, ó, eu vou apresentar uma cadeia aberta com uma insaturação, eu tenho uma dupla ligação entre átomos de carbono, tá bom? Existe uma regrinha que vocês vão ter que decorar, tá? Que é a regra de nomenclatura desses hidrocarbonetos, né? Então, deixa eu só pegar aqui. Esses hidrocarbonetos aí, eles seguem essa regra, né? O prefixo vai indicar o número de carbonos que está presente na cadeia carbônica, se ele tem 1 carbono, 2 carbono, vai até os mais utilizados, vai até o 10, tá? O intermediário, vocês vão ter que dizer se tem simples ligação, né? Qual é o tipo de ligação? Se é ligação simples, se é ligação dupla, ou se ele vai apresentar aí duas duplas ligação, ou se ele tem entre carbonos uma ligação tripla, tá? E por enquanto essa daqui, ó, di-in, se di-en é duas duplas, que vai ser o quê? Duas triplas, mas ainda ela não explicou, tá? Então, por enquanto, só foi até aqui, tá? E então, aqui o intermediário, qual é o tipo de ligação, e o sufixo é identificação do grupo funcional. Como a gente só está trabalhando com hidrocarboneto, compostos orgânicos formados por carbono e hidrogênio, o sufixo para os hidrocarbonetos sempre vai ser o. Então, vai ter lá a cadeia chama metano, etano, propano, propeno, butino. Então, todo mundo termina com o, tá? Então, ó, o prefixo, os mais utilizados, a gente tem cadeias carbônicas com 1 carbono até 10, tá? Quando tiver 1 carbono, met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 but. 5 pent. 6 ex. 7 ept, 8 oct, 9 non e 10 dec, tá? Como que vocês vão utilizar aí para fazer os exercícios, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, esses daqui pra gente poder fazer junto. Então, ó, lembrando, hidrocarbonetos são cadeias carbônicas formadas por átomos de carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos são chamados e classificados como compostos homogêneos. Por quê? Porque nas suas cadeias carbônicas só tem carbono e hidrogênio. Mais pra frente, vocês vão ver que existe compostos orgânicos heterogêneos, que além do átomo de carbono e hidrogênio, pode aparecer um átomo diferente, tá? Então, por enquanto, os hidrocarbonetos são homogêneos porque só tem carbono e hidrogênio, tá? Ela só explicou as cadeias abertas, que a gente chama de acíclica ou de alifática. Então, acredito que na próxima aula ela vai apresentar para vocês os hidrocarbonetos de cadeia fechada. E dentro dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, a gente tem os alcanos, que são aqueles que têm ligação simples entre carbono, que são chamados de cadeias saturadas, porque só tem simples ligação. Os alcenos, que vai apresentar uma dupla ligação entre carbono, os alcinos, que vai apresentar uma tripla ligação entre carbono, e os alcadienos, que vai apresentar duas duplas ligações entre carbonos. Esses, por ter dupla e tripla ligação, são considerados aí insaturados, tá bom?
Então, como que a gente faz os exercícios? Ó, se vocês olharem aqui, nessa primeira cadeia carbônica eu tenho um átomo de carbono. Então, um átomo de carbono, como que chama? Match. Esse um átomo de carbono, lembra que o carbono não faz 4 ligações? Essas 4 ligações são ligações simples, então chama AN. E como a gente está trabalhando com hidrocarboneto, sua terminação é O. Então, essa daqui é o metano. Simples assim. Olha a segunda, ó. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2. 2 carbonos, et. Ligação simples entre carbonos chama AN. E terminação O. Então, esse é o etano. Tá? Olha a terceira. 1, 2, 3. 3 átomos de carbono. Prop. Então, vai ficar prop. Como eu tenho entre carbonos simples ligação, vai ser AN e terminação O. Propano. Olha só essa. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2. 2 carbonos, et. Entre os átomos de carbono, professora, mesmo aqui não tem hidrogênio, é que esses hidrogênios, eles são representados para fora, tá? Essa cadeirinha aqui é um carbono ligado a 2 hidrogênios, ligado a dupla ligação com outro carbono, e esse 2 hidrogênio para fora, que a gente pode apresentar dessa forma, tá? Porque senão elas ocupariam muito espaço, tá? Então, 2 carbonos, et. Eu tenho uma dupla, como é que chama a dupla? En. E a terminação, O. Olha só para essa. 2 carbonos, et. Agora, eu tenho uma tripla. Uma tripla chama in. E a terminação também é O, tá? Esse daqui, ó. 1, 2, 3. 3 carbonos, prop. Né? Nesse caso, eu tenho uma dupla aqui e uma dupla aqui. Quando eu tenho duas duplas, vai ser o quê? Dien. Para mim não ligar o P direto no D, que são duas consoantes, a gente coloca sempre a vogalzinha aqui, A, ó. Então, vai ficar propadien e a terminação O. Então, propadieno. E quando tiver duas duplas, vocês têm que me indicar em que carbono que eles estão. Então, essa cadeia eu posso contar daqui pra cá, 1 vai estar na frente do 1, ou daqui pra cá, que também vai estar na frente do 1, tá? Então, ó, 1, 2, 3. Aonde que tá a primeira dupla? Tá na frente do primeiro carbono. Então, vai ficar 1, vírgula, e a segunda dupla na frente do segundo. 1,2, propadieno. Ou também ela pode apresentar assim, ó, tá? Prop. 1,2 tracinho dieno, tá? Então, propadieno, 1,2 dieno, tá? Olha só isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos na tabela, but. Eu também tenho duas duplas. E na onde que tá as minhas duplas? Depois a gente conta. Mas se eu tenho duas duplas, então já sei que eu vou ter que pôr a vogalzinha aqui, ó. Pra ligar no dien e termina com O. Butadieno. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu numerar daqui pra cá, a minha primeira tá na frente do primeiro carbono e a segunda dupla na frente do terceiro carbono. E se eu fizesse assim, professora? Também daria do mesmo jeito, porque a gente tem que numerar e colocar aí os números onde estão as duplas do menor lado, tá? Então, aqui a primeira estaria na frente do primeiro e a outra também estaria na frente do terceiro, então estaria empatada. Então, ficaria 1,3 butadieno ou butar 1,3 dieno, tá? Como assim, tá? Assim eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. E esse daqui, quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, but. Eu tenho uma tripla. Como é que chama a tripla? In. Terminação, todo mundo termina com O. Butino. Essa também tem que dizer aonde que ela está. E a gente sempre começa a numerar a cadeia carbônica do lado mais próximo da insaturação. Lembrando que insaturação é quando tem dupla e tem tripla. Então, aqui, ó, eu vou ter que começar a numerar desse carbono, porque ele tá mais perto da minha tripla. Então, aqui vai ficar o quê? 1,
butino. Professora, por que não fez a mesma coisa aqui? Porque tanto faz se numerar daqui pra cá como daqui pra lá, ele vai estar no primeiro carbono, então não precisa colocar um, fica etino, tá? Aqui mesma coisa, tanto faz da direita pra esquerda, da esquerda pra direita, ele vai estar no primeiro carbono, por isso que fica eteno, tá? Mas isso não quer dizer se você colocar um etino, um eteno, que vai estar errado, também tá considerando certo, tá bom? Agora, aqui, ó, eu coloquei pra vocês o contrário, né? Então, eu dei o nome da cadeia e quero que vocês desenhem essas cadeias. Então, ó, lembrando na tabelinha, vou puxar um pouco a folha pra cá, só pra gente fazer esses primeiros aqui, ó, tá? Então, olha só, vamos usar a mesma tabelinha. Eu quero que vocês desenhem a cadeia do metano. Aí, eu vou olhar aqui, ó, met são quantos carbonos? É um só. O AN significa o quê? Que esse carbono vai estar fazendo simples ligação. Com quantos hidrogênios, professora? Se eu tenho um carbono, o carbono faz quantas ligações? Ele não é tetravalente? Então, ele vai ter que fazer com 4 hidrogênios. Então, pode ficar assim, ou se vocês acharem melhor e quiser fazer assim, ó, também pode, tá bom? E agora o propeno, eu vou olhar o comecinho aqui, ó. Prop são quantos carbonos? São 3. Então, vou pôr 1, 2, 3. O que significa o en? O en significa que eu quero uma dupla. Na onde, professor, eu vou pôr em todos? Não. Quando eu não coloco o número aqui na frente, da onde eu quero, você escolhe um pra pôr. Então, eu vou colocar minha dupla aqui, mas se você quiser colocar ela aqui, pode pôr, não tem problema, tá? O que sobrar aqui vai ser simples. Um carbono não faz 4 ligações com hidrogênio, e carbonos, né, no caso, ele não faz 4 ligações. Se eu olhar o primeiro, ele já tem 1, 2. Para chegar a 4, precisa de mais quantas? Mais 2, por isso que fica H2, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Se eu olhar nesse do meio, quantas ligações ele tem em volta dele? Então, eu tenho que olhar em volta. 1, 2, 3, vai precisar de um só. Tá? E esse daqui, tem quantas em volta dele? Só tem uma. Para chegar a 4, precisa de 3. Então, essa é a cadeia do propeno, tá? Esse daqui, ó, é igual ao mesmo nome, propeno, só que aqui eu indiquei aonde que eu quero a insaturação, né? Então, prop são 3 carbonos. No segundo, na frente do segundo carbono, eu quero a dupla, então eu vou começar a contar daqui pra lá, tá? 1, 2, aqui eu quero a dupla, na outra vai ser simples, tá? Aí, o completo com hidrogênio. Esse primeiro tem uma ligação, precisa de mais 3. Esse do meio tem 1, 2, 3, precisa de 1, 2, precisa de 2. Professora, por que nos exercícios anteriores o H aparecia aqui na frente, tá? Porque tem alguns livros que ele pode apresentar assim, ó. H3, CH dupla, CH2, não tem, tanto faz. Ou pode, o primeiro, né, hidrogênio do primeiro carbono vai estar pro lado de fora, tanto faz, tá bom? Agora, olha só essa daqui, ó, but são quantos? 1, 2, 3, 4. Na frente do primeiro e na frente do segundo, o que eu quero, ó? Dien. Dien é 2 duplas. Então, eu vou querer uma na frente do primeiro carbono e uma na frente do segundo carbono. O outro vai ser simples. Agora, é só completar com hidrogênio. 1, 2, precisa de quantos? De 2. E esse, 1, 2, 3, 4, tá completo. Olha só esse, 1, 2, 3, precisa de 1. E o último, que só tem 1, vai precisar de 3. Então, essa é a cadeia do 1,2 butadieno ou buta 1,2 dieno, tá? Esse daqui, ó, penta 1,4 dieno, né? Então, pente são 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na frente do primeiro e na frente do quarto, eu quero dien, quero 2 duplas, né? Uma na frente do primeiro, então, ó, 1, 2, 3, 4 e 1 na frente do quarto, tá? O restante, simples. Aí, é só completar com átomos de hidrogênio. Então, olha só o primeiro. Eu tenho 2, para chegar a 4, preciso de 2. Esse daqui, 1, 2, 3, preciso de 1. Esse, eu tenho 1,
2. Preciso de 2. Esse eu tenho 1, 2, 3. Preciso de uma. E esse que eu tenho 2, vou precisar de mais 2 para chegar a 4. Tá bom? Olha só essa daqui, ó. Pente. Pente são 5. 1, 2, 3, 4, 5. A gente sempre vai olhando na tabela, tá? Então, pente são 5. O in significa o quê? Tripla ligação. E como eu coloquei número, então eu quero na frente do terceiro carbono, tá? Então, ó, 1, 2, 3. Aqui eu quero a tripla. O restante vai ser simples, certo? Completando com hidrogênio, o primeiro carbono tem uma ligação, para chegar a 4 precisa de 3. O segundo carbono, se eu olhar em volta, ele tem uma, 2, para chegar em 4 precisa de mais 2. O terceiro carbono, se eu olhar em volta, ele tem 3 aqui, com mais 1 aqui, 4 tá completo, não preciso colocar o hidrogênio, tá? Esse daqui, se eu olhar em volta, tem 3 aqui, com mais 1 aqui, 4 também está completo, não preciso colocar o hidrogênio. E o último, que eu olhando em volta só tem uma, vai precisar de 3. Então, essa é a cadeia do 3-pentino, tá? E o hexino, X na tabela lá, são quantos, ó? São 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que significa o in? O in eu quero uma tripla. Como eu não pus o número aqui, escolhe onde vocês querem pôr. Vou pôr aqui, ó, tá? Mas vocês podem escolher onde quiser pôr. É uma tripla só. E o restante, ligação simples. Agora é só completar com hidrogênio. Esse daqui, como só tem uma, vai precisar de 3. Esse daqui, se eu olhar em volta, tem 1, 2. Para chegar a 4, precisa de 2. Esse daqui, se eu olhar em volta, tem 3 com mais 1, 4 tá completo. Esse, 3 com mais 1, 4 tá completo. Esse só tem 2, precisa de 2. E o último, que só tem 1, vai precisar de 3, tá? O etino. Et na tabela são 2. 1, 2. Eu quero uma tripla, e essa tripla é entre carbonos, então só pode ficar aqui. Agora, completa com hidrogênio. Esse daqui tem 3 ligação, para chegar a 4 precisa de 1, então só põe um H, tá? E esse daqui também tem 3 ligação, para chegar a 4 precisa de 1. E o eteno, et, 2. Eu quero uma dupla. Dupla só pode ficar aqui entre átomos de carbono. Completo com H, tem 2 ligação, para chegar a 4 precisa de 2. E esse tem 2 também, para chegar a 4 precisa de 2. Então, ou vocês, ela dá as cadeias carbônicas e vocês dão um nome, olhando na tabela, ou ela dá um nome e vocês desenham aí as cadeias carbônicas. Lembrando que esses são os hidrocarbonetos de cadeia carbônica aberta. Então, na próxima aula, a gente vai dar nome e desenhar os hidrocarbonetos de cadeia carbônica fechada. Até a próxima. Se tiver dúvidas na resolução dos exercícios que eu coloquei lá no Google Class, tira comigo no chat, tudo bem? Até a próxima!